Olá, vim compartilhar um insight com vocês, né, que me aconteceu semana passada. Vim falar de uma série, né, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, que fala, né, sobre a série que iria mudar a sua vida. E por que eu falei isso? Porque tem mudado a minha, né, não só essa, como também outras, né, que tem passado na Rede Record, que eu confesso que tem feito uma transformação espiritual muito grande na minha vida e eu aconselho, assim, eu sugiro para vocês que vocês também possam assistir e depois vocês podem comentar, assim, a experiência que vocês tiveram. A semana passada, né, teve o final da terceira temporada, atualmente está na quarta temporada, né, de Reis, né, e houve uma cena assim que ela falou muito forte comigo, Deus falou muito forte comigo, foi assim um insight muito valioso e eu vim compartilhar com vocês, né? Que foi quando o profeta Samuel, ele, através da orientação de Deus, né, passou a informação para Saul, né, o rei Saul, que ele tinha que fazer uma luta, né, uma guerra com os amalequitas, né, e ele disse que ele tinha que entrar lá na cidade e tinha que destruir tudo, mas completamente tudo. Ele disse que não tinha que deixar nada. E Saul, não, tudo bem, Samuel, eu entendi qual foram as ordenanças de Deus. Isso já era uma segunda chance que Deus estava dando ao rei Saul, porque ele vinha fazendo coisas que realmente assim, né, estava titubeando muito, né, e Deus não estava se agradando. Então, ele foi, né, recebeu a orientação, né, do profeta Samuel e foi, né, guerrear. E nessa guerra ele foi, né, teve êxito ali na guerra, eles cumpriram ali, né, venceram a guerra. Porém, qual foi a ordenança que Deus tinha passado para Samuel para passar para Saul? Que ele tinha que destruir tudo, tudo, não deixar nada, nem animal, nem os bebês, ninguém. Ele tinha que destruir todo, porque o povo estava pecando demais. Estavam muito desobedientes a Deus. E os soldados chegaram para ele e disseram: não, olha, Saul, mas tem muito gado bom que poderia servir para a gente. E Saul ficou assim: não, mas Deus disse que era para destruir tudo. E eles: não, mas olha, é porque isso vai ser vantajoso para a gente poderia ficar para a gente, podia até fazer um sacrifício a Deus e podia, né, como agradecimento por ter vencido a guerra, e né, as justificativas de quando o inimigo ele vem, né, tirar a gente do foco da ordenança que Deus mandou a gente fazer, né, camuflando ali, não tem nada demais, só uma coisinha. E Saul, prontamente ele foi e deu ouvidos. E ele trouxe com ele os animais, esse gado, né, esses animais que estavam lá, que aparentemente os soldados acharam que estavam em bom estado, estavam bons e eles poderiam servir para alguma coisa. Mas além disso, Saul, ele conservou a vida do rei dos amalequitas. E Deus disse: destrua todos. Então ali já estavam dois erros que Saul estava cometendo, né? Ele estava trazendo coisas daquela cidade, né, que eram os animais, e também estava trazendo também o rei. Deus foi de encontro com Samuel e disse: Samuel, vai lá, porque Saul fez besteira, né? E aí Samuel foi tão triste. Ele foi tão triste e ele chegou lá, quando ele ouviu o barulho dos animais, ele já baixou assim, nossa, ele não obedeceu a Deus de novo. Ele chegou lá: e aí, Saul, o que é que você fez? Não,
não, a gente venceu, a gente fez aquilo que Deus mandou, fizemos tudo e tal. Ele fez, e esses animais que eu estou ouvindo? Ah, não, é porque os animais, os soldados falaram que você poderia servir pra gente, a gente poderia até fazer um sacrifício para Deus e etc e tal, tentou convencer. Ele disse, Deus disse para você destruir tudo. E nisso daí, Samuel também viu, né, que ele tinha também, por enquanto, poupado a vida do rei dos Amalequitas. E ele simplesmente ficou muito aborrecido, muito aborrecido. Por quê? Porque ele tinha falado para Saul o que foi que Deus tinha ordenado para ele. Aí quando trouxeram o rei dos Amalequitas diante de Samuel, ele ainda começou a debochar, né? Fazendo desdém, né? Porque o rei Saul tinha feito isso, não tinha feito aquilo. E quem até ceifou a vida do rei dos Amalequitas foi Samuel. Que ele disse, do mesmo modo que você fez sofrer muitas mães, a sua também sofrerá. Então, ele tirou a vida dele. Essa história que eu estou contando tem lá em 1 Samuel 15, tá, gente? Se vocês quiserem acompanhar depois, essa história está toda lá. Então, o que ocorre? Qual foi o insight muito grande que eu tive? É que muitas vezes a gente pensa que a gente está obedecendo a Deus. Porque assim, a primeiro modo, Deus, a gente sabe dos mandamentos que é o quê? Que são aqueles 10 mandamentos que Deus ele deixou por Moisés para que a gente seguisse, para que a gente vivesse, né? E tem aqueles também mandamentos ou ordenanças ou missões que ele nos dá individualmente para cada ser, né? Para que a gente cumpra. E quando ele faz essa ordenança, ele espera que a gente cumpra a risca. E não pela metade, assim como fez Saul, né? Por quê? Porque aparentemente ele achou que por ter vencido a guerra, né, por ter matado todo mundo, mas aquela partezinha ali, não, só foi um pequeno detalhe, isso não faz diferença. E ele, né, estava se achando, né? Que essa foi uma das razões da queda de Saul, porque ele estava se achando, né? Ele não estava vendo e glorificando os bons feitos, assim, ou vamos dizer assim, as vitórias do exército de Israel a Deus. Ele estava simplesmente honrando a ele. Não, porque nosso exército é forte, é poderoso. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Tanto é que na Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter consagrado Saul como rei. Que triste, né? Mas foi verdade. Aí logo depois, né, ele ordenou, né, para Samuel para consagrar Davi, né, no lugar de Saul, e teve toda aquela repercussão ali, né, porque Saul não gostou. E aí começou a perseguir Davi. E a história vai se prosseguindo, né, e depois a gente vai comentando. Mas esse foi o aprendizado e foi um insight muito grande que eu tive, porque eu percebi que eu tinha que vigiar mais. Eu tenho que vigiar mais. Por quê? Porque muitas vezes isso acontece conosco. Deus nos dá uma missão, uma ordenança, e a gente faz, mas faz... Não, é porque os tempos mudaram. Então a gente adapta a nossa realidade, o nosso momento, as pessoas, a ocasião, e a gente acha que está tudo bem. Mas para Deus não está. Para Deus não existe um meio termo. É sim, sim, não, não. A parte disso é procedência maligna, assim diz a palavra. Então que nós possamos aprender com a lição de Saul.
de que quando Deus nos designar uma missão ou estivermos diante de suas ordenanças, que a gente cumpra segundo a sua vontade e dentro do seu propósito, para que o nome dele seja glorificado e que também não possa haver arrependimentos no nosso coração diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima.